Ainda sobre a morte de Antônio Gouveia de Assis Júnior, de 32 anos, que ocorreu agora, sexta-feira, no Cruzeiro do Sul, em Rio Largo. Todo mundo só está falando disso lá e não é para menos. O Alan Garcia está com a gente ao vivo agora e a gente quer saber. Alan, boa tarde, bem-vindo aqui ao nosso Fique Alerta. O que é que diz o Conselho Estadual de Direitos Humanos sobre esse caso tão triste que a gente traz agora aqui à tona no Fique Alerta com você? Oi, Douglas. Boa tarde para você, boa tarde para todo mundo. Eu conversei agora, no finzinho da manhã, com o presidente do Conselho Estadual de Direitos Humanos daqui de Alagoas sobre essa história. Primeiro, sobre o que o Conselho está pensando. O presidente reforça mais uma vez o uso da câmera, aquela câmera que ele defende tanto, que o Conselho defende tanto, para que os policiais militares daqui de Alagoas utilizem. Porque é uma forma dos próprios PMs terem uma prova, né, do que aconteceu naquele momento. Se eles foram, e aí a gente fala de qualquer situação, se eles realmente foram agredidos e por isso tiveram que reagir, ou se a ação, a primeira ação partiu dos PMs. Então o presidente do Conselho defendeu mais uma vez o uso, né, dessa câmera. E aí vem os questionamentos que, segundo ele, vai fazer num protocolo oficial. Ele já entrou em contato com a Polícia Militar de forma informal, mas ainda hoje pretende formalizar esse documento, questionando principalmente a policial que fez os disparos, por que não utilizou uma arma não letal, ou seja, que não mataria o jovem. Falta essa arma na Polícia Militar de Alagoas? Ela não tinha, não foi disponibilizada ou ela preferiu atirar com o revólver? Essas são perguntas que serão feitas à corregedoria, que também serão feitas à policial, entre outros questionamentos. Eu gravei com o presidente e a gente vai exibir agora essa entrevista. Vamos assistir. O Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos irá acompanhar este caso, exatamente junto à Corregedoria Geral da Polícia Militar, para que seja aberto um procedimento, seja apurado o fato e suas circunstâncias, né? A exemplo, isso é muito importante para esse esclarecimento seja feito para a sociedade, para os familiares da vítima. A exemplo de perquirir o porquê de não ter se usado uma arma não letal. A exemplo da arma que dispara tiros de borracha para contenção, a arma que dispara um choque elétrico, que é a taser. E isso são instrumentos importantes também necessários que o policial militar tenha para, em situações como esta, ele poder fazer uso, porque a missão da polícia é para preservar a vida da pessoa. E com isto a letalidade deve ser cada vez mais evitada, né? Então por que se lançou mão de uma arma letal? Foi necessário? É uma pergunta que se impõe. Além do mais, volto a pregoar, a dizer da importância da utilização das câmeras corporais, porque ela, estando a bodycam com os policiais, poderiam essas imagens facilmente esclarecer o que aconteceu naquele momento. E isso iria ajudar sobremaneira nos esclarecimentos dos fatos, né? Trabalhando assim o princípio da transparência, cada vez mais transparente as ações por parte da Polícia Militar. Isso é muito importante para a sociedade e isso prestigia também a satisfação à sociedade das ações da polícia, o princípio da eficiência e da transparência, que são princípios da Constituição, são princípios da democracia. Quando o Conselho vai entrar em contato com a PM para colher essas informações e outras mais importantes que apareçam? Hoje mesmo já mantivemos um contato com a Polícia Militar, vamos agora formalizar através de um ofício à Corregedoria. A abertura desse procedimento acontecerá certamente e há de ser apurado todas as circunstâncias do fato. Eu volto a frisar de que a polícia deve agir para preservar a vida, sempre quando possível, o patrimônio, a integridade das pessoas. E jamais, assim, eleger como prioridade de ação, a não ser que as circunstâncias assim sejam necessárias, tirar a vida de uma pessoa. A polícia é autorizada o uso da força, mas é proporcional à situação em que se apresenta. Essa força pode ser de maneira progressiva. Então, essa técnica foi empregada naquele momento em Rio Largo, é algo que precisa ser investigado, porque as informações que temos é que a vítima era uma pessoa que era doente mental e estava sob tratamento psiquiátrico. Talvez, certamente, o tiro com uma taser teria paralisado ele ali e teria ele sido dominado
um tiro de borracha, se não tem a taser, teria feito a contenção necessária para que pudesse impedi-lo de um mal maior, né? Com isto, a letalidade cada vez aumentando nessas abordagens é algo lamentável, que essa mentalidade precisa ser mudada, sob pena de termos cada vez mais esses números a níveis tão insuportáveis, tão altos como tem acontecido. De que forma o Conselho vai fazer contato com a família da vítima? A família da vítima, quero dizer que a Secretaria de Estado da Mulher e Direitos Humanos, onde lá funciona o Conselho Estadual de Defesa dos Direitos Humanos, encontra-se de portas abertas para receber os familiares da vítima, ajudá-los com apoio psicológico, com os encaminhamentos legais necessários, a fim de minorar esse sofrimento em que eles estão passando. O senhor falou muito em arma não letal. O policial militar ele precisa fazer uso diante da situação. Não foi o caso. E aí, como é que fica essa situação? As armas não letais, elas são importantes porque elas procuram preservar a vida e conter o agressor. Precisa ser investigado, perquirido, se a policial naquele momento ela tinha à sua disposição as armas não letais, a exemplo do tiro de borracha ou a exemplo da descarga de um choque elétrico que contém a pessoa, né, a famosa arma taser. E se isso estava à disposição dela, por que ela não lançou mão? Mas se ela não tinha isso à sua disposição e o único recurso era uma arma letal, né, como ela disparou um tiro que foi fatal para a vítima, precisa saber se isso foi necessário naquele momento, porque o tiro não poderia ter sido em outro local para conter aquela suposta agressão que estava iminente de acontecer. Então, também é uma outra pergunta que tem que ser esclarecido no bojo do procedimento que será aberto pela Corregedoria, a fim de trazer esses esclarecimentos à sociedade e à própria defesa, vamos assim dizer, da policial. Por isso que não só as câmeras corporais são importantes, porque elas mostram exatamente toda a cena de uma forma oficial, gravada pela própria policial militar, e também as armas não letais. O policial precisa ter isso, porque são equipamentos de proteção individual do próprio policial. O uso da câmera corporal, a bodycam, e também as armas não letais, a taser ou a arma que dispara um tiro de borracha. Então, isso são equipamentos para evitar a letalidade, evitar a morte em situações no uso progressivo da força a qual a polícia é legitimada a usar. Tá aí, são questionamentos que o Conselho Estadual de Direitos Humanos colocam, né? Por que a policial que atirou nesse homem de 32 anos não utilizou uma arma não letal que causaria, ele ficaria imobilizado, pararia o que estava fazendo, né? Ele estava com uma pedra grande, mas não conseguiria atingir a guarnição, mas também evitaria a morte. Por que também não atingiu em uma outra parte do corpo? Por mais que ferisse bastante, mas ele estaria vivo. São questionamentos que Magno Moura disse que vai fazer a Corregedoria da Polícia Militar, Douglas, que vai também querer ouvir da policial a versão dela, que é importante. Ela precisa se defender, entender o que aconteceu. Então, são perguntas que precisam serem feitas. E, acima de tudo, se ela não tinha à disposição uma arma não letal, o governo de Alagoas tem para oferecer aos policiais militares utilizarem na hora de uma abordagem policial. São questionamentos, perguntas que precisam ser feitas e precisamos ter as respostas. Eu volto com você. Isso, muito obrigado, Alain. São as interrogações que todo pós-crime a gente faz aqui, né? Qual é o protocolo da Polícia Militar de Alagoas? O que é que diz? Antes, Alain, eu quero te agradecer, porque nós acabamos de receber a nota da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Eu vou ler o que é que diz essa nota e depois vamos aos questionamentos que levaram à morte aí desse rapaz, Júnior, de 32 anos, que teria problemas psiquiátricos. Vamos lá. A Polícia Militar de Alagoas informou que no momento em que os militares se aproximaram, o indivíduo percebeu a presença policial, tomou uma pedra de grande volume e partiu na direção de 2 PMs,
Um deles conseguiu se esquivar, segundo a nota. Mesmo alertado e recebendo voz de parada, o autor partiu em direção à policial feminina, que no cumprimento do dever legal de cessar a ameaça, segundo a nota, efetuou disparos no intuito de responder à agressão. Após ser atingido, o indivíduo foi socorrido pela guarnição e encaminhado à UPA do Tabuleiro do Martins, aqui em Maceió, mas entrou em óbito. A corporação disse que lamenta profundamente o ocorrido e afirma que um procedimento administrativo irá apurar minuciosamente as circunstâncias do caso, ratificando o direito à ampla defesa e ao contraditório dos envolvidos. De imediato, diante do trauma, a nota diz, da PM, que a militar foi atendida por um médico especializado na própria UPA, mas já foi encaminhada para o Centro de Assistência Social da Polícia Militar de Alagoas, onde passará por acompanhamento de prevenção do transtorno de estresse pós-traumático. Agora vamos às interrogações, aos questionamentos. O que é que diz o protocolo? Eu estou com a arma, quero enfrentar, vejam a guarnição, claro, eles estão lá armados. Eu estando com a arma, tudo bem, você vai atirar, mas em que local? É na cabeça? É no peito? É na coxa? É no pé? Vamos lá, eu estou com uma pedra, eu vou atirar em que local? É muito fácil também a gente fazer esses questionamentos. Era uma pedra grande, tá? Não era pedrinha pequena não, era uma pedra grande, muito grande. Mas aí, o que é que diz o protocolo? O que é que você faz na hora? Também é muito fácil a gente estar falando aqui, mas e na hora? 1, 2, 3 segundos para você raciocinar e agir. É por isso que tem que ter treinamento, você passa 9, 11 meses no curso de preparação, aí depois tem os cursos de manutenção lá, abordagem, tiro, não sei o quê. Tem a arma não letal? Eu não sei. Gostaria muito de entrevistar e de fazer essa pergunta ao secretário de Segurança Pública do Estado de Alagoas, ao comandante da Polícia Militar de Alagoas. O que é que diz o protocolo, gente? Estamos falando da perda de uma vítima. O policial está lá, na luta. Esse rapaz, segundo todo mundo lá, tem transtornos mentais. A guarnição sabia ou não sabia? Mas isso não vem ao caso. Vamos lá. Cidadão que não tem transtorno nenhum, está com uma pedra na mão, vai em direção da polícia, uma pedra gigante. O que é que diz o protocolo? Atira. Mas atira em que local do corpo? É no peito uma vez? Mais outro tiro no peito? Não, é na testa. O que é que diz o protocolo? No treinamento lá, na luta, na correria, o que é que diz? É o que a gente precisa saber. O fato é que o Júnior faleceu, a família está em pânico, triste demais com a situação, revoltada, segundo as informações, com a postura da Polícia Militar de Alagoas. O irmão do Júnior, gente, ele tem uma lanchonete em frente quase ao local onde aconteceu essa tragédia. Isso é uma tragédia para o resto da vida. Amanhã a gente tem outro assunto, a gente vai... Mas para os parentes dele aí, né, é luta. A policial estava lá, na luta dela. Agiu errado? Não sei. Não agiu? Era o protocolo, diz outra coisa? O que é que acontece a partir de agora? Por que, pelo amor de Deus, a gente não instala essas câmeras? É tão caro assim? Né? Aí acaba com essa história. A versão oficial, o doutor Magno falou agora tudo. A pedra, olha só, a pedra grande, gente. Olha só aí, um negócio grande. Absurdo. Olha só. Ó, uma pedra dessa, a longa distância, ela aí tem um peso X. Ela indo a longa distância, com a força exercida, o impacto seria de quanto? Não, mas na hora não era para ter feito isso, era para ter atirado em outra parte do corpo. Sim, mas que parte? O que é que diz o protocolo? São essas perguntas que precisam das respostas da corporação, da Polícia Militar do Estado de Alagoas, de forma oficial. A polícia falou que lamenta o ocorrido, encaminhou o policial para a UPA, a policial vai passar agora por um tratamento, porque depois do estresse, tem aquele transtorno do estresse pós-traumático, né? Tem toda a história, mas são várias questões que não trarão de volta a vida do Júnior, a família do Júnior, os nossos sentimentos, e a gente vai continuar acompanhando essa história. Eu acho que só com a instalação realmente das câmeras, eu não sei porque tanta gente é contra essas câmeras, né? Ela capta tudo, ela vê tudo, e tem a versão da polícia e a versão dos parentes e de quem estava no entorno lá desse local que aconteceu essa tragédia. Ele não vai falar, porque ele agora não está mais aqui entre nós, teria esse transtorno. É uma história muito complexa. A gente também vai continuar acompanhando isso aí, não é um assunto fácil, né? O decorrer de toda essa história, a gente vai ficar trazendo aqui as novas atualizações sobre esse caso, porque isso não vai acabar agora.
Isso vai render muito tempo, é uma dor muito grande. As respostas aos questionamentos que a gente faz, eles continuam. Precisa saber o que é que diz o protocolo da Polícia Militar do Estado de Alagoas. Num estresse como esse, o que é que acontece? São as respostas que a gente quer.